Olá, equipe de álgebra linear do Cefet-MG. Nessa videoaula, vamos definir um espaço vetorial. Vamos nessa? Um espaço vetorial real é um conjunto V de elementos munido com duas operações, chamadas soma e multiplicação por escalar. Então, para definir um espaço vetorial, primeiramente a gente precisa de um conjunto V, uma operação de soma de elementos de V e uma multiplicação de elementos de V por um escalar real. Além disso, esse conjunto V, munido dessas operações, deve satisfazer 10 condições, sendo elas a primeira: se eu somo dois elementos x, y de V, o resultado também deve ser um elemento de V, ou seja, V ele é fechado em relação à operação soma. Segunda condição: se eu multiplico um real C por um elemento x de V, então o resultado dessa multiplicação também deve ser um elemento de V, ou seja, V é fechado em relação à operação de multiplicação por escalar. Se eu somo dois elementos quaisquer, x e y, o resultado deve ser igual à soma de y com x, para quaisquer elementos, x e y de V. Ou seja, vale a comutatividade para a operação de soma. Se eu somo quaisquer dois elementos x e y de V, pego esse resultado e somo com outro elemento qualquer, z de V, então o resultado deve ser igual a somar o elemento x com o resultado da soma de y com z. Ou seja, vale a associatividade. É como se esses parênteses aqui não fizessem diferença alguma e pudessem ser sacados. Quinta condição: deve existir um elemento neutro, um elemento zero em V, tal que, se eu somo x com esse elemento neutro, o resultado deve ser o próprio elemento x de V para qualquer x de V. Aqui está em negrito, aqui também deveria estar em negrito. Bom, para cada x em V, existe também o elemento menos x em V, que é chamado de oposto de x, de modo que, se eu somo x com o menos x, o resultado deve ser aqui, aquele mesmo elemento neutro zero. Bom, sétima condição: se eu multiplico um real alfa pela soma de dois elementos x e y quaisquer de V, o resultado deve ser igual a somar o escalar alfa multiplicado por x, o resultado dessa operação, com o resultado da operação de alfa multiplicado com y, ou seja, deve valer a que a gente chama de distributividade à esquerda, para qualquer real alfa, um escalar alfa, e também quaisquer x, y em V. Bom, se eu somar dois escalares, alfa e beta, pegar o resultado e multiplicar por elemento de x, o resultado deve ser igual a multiplicação do escalar alfa por x, somado com a multiplicação do escalar beta também por x. Aqui não é y não, aqui é x também. Bom, observem que aqui o mais não tem o circular. E não deve ter mesmo, porque aqui eu estou somando dois números reais. E a notação de soma de número real é simplesmente esse mais. Então, não precisa dessa soma circular. No entanto, aqui a multiplicação deve ser a multiplicação do espaço vetorial. Então, deve ter, de fato, esse símbolo diferente. Observe quando eu faço isso, a gente está multiplicando aqui a distributividade, não é isso? À esquerda, à direita por x. Então, aqui a gente vai somar dois elementos de V. Então, deve ser, de fato, essa notação aqui com mais dentro do círculozinho, correto? A soma de elementos de V. Bom, além disso, se eu multiplico dois escalares, novamente, olha, multiplicar dois escalar, a notação de multiplicação é essa. A gente pode usar também o símbolo de
vezes, né? Multiplicando, que também estaria certo. Mas, observe que quando eu multiplico um escalar com o elemento de V, então a notação já é essa diferente aqui, olha. Então, agora, quando eu faço isso, é como multiplicar primeiro o elemento x de V por beta, pegar o resultado e multiplicar pelo alfa. Observem que agora as notações são diferentes, olha. Aqui eu estou multiplicando R$2, então a multiplicação real é um pontinho, né? Ou então o x. Aqui eu estou multiplicando sempre o quê? Um escalar por um elemento de V, então não posso usar simplesmente o pontinho. Para quaisquer, né, escalares reais alfa e beta e qualquer x em V. Por último, né, se eu multiplicar o número 1 por o elemento x de V, o resultado deve ser o próprio elemento x de V. Observe que em momento algum eu dei um nome diferente para os elementos de V. Mas na prática, se eu tenho um conjunto V, unido dessas duas operações, satisfazendo as 10 condições, a gente vai chamar os elementos desse espaço vetorial V de vetores. E são geralmente representados em negrito, ou então alguns livros colocam uma setinha por cima, ou então denota apenas por negrito. É claro que quando a gente faz isso no dia a dia no papel, fica difícil usar negrito, né? Então a gente pode simplesmente usar uma letra diferente, por exemplo, usar itálico, igual eu usei aqui. Posso usar uma setinha em cima, denotando vetor. São opções a serem adotadas. Como primeiro exemplo, vamos pegar aqui o conjunto dado dos elementos A na primeira ordenada e 1 na segunda, com A real, e vamos considerar primeiro, né, as operações de soma e multiplicação por escalar usuais. Bom, esse conjunto dado com essas operações não é um espaço vetorial. De fato, olhem só, vamos lá. Se a gente pegar um elemento x de W, ou seja, o elemento, sei lá, 1, que pertence a W, e pegar um elemento y em W, também 2, 1, que pertence a W, observe que todos eles estão em W, olha, todos eles têm a segunda coordenadas iguais a 1, mas se eu pegar x mais y, considerando, né, a operação usual, vai ser o elemento, então, 3, 2, que não pertence a W. Logo, a gente tem que a condição 1 de fechamento para a soma não é satisfeita. Ou seja, a gente tem, então, que esse conjunto munido com essas operações não é um espaço vetorial. No restante da videoaula de hoje, a gente vai ver alguns exemplos, né, de conjuntos que são espaços vetoriais e conjuntos que não são espaços vetoriais, com as suas respectivas operações, né, de soma e de multiplicação por escalar. O primeiro exemplo é, né, o Rn, munido das operações de soma e multiplicação por escalar usuais, eles de fato um espaço vetorial. Eu não vou verificar, por questão de tempo, espaço, né, vetorial. Eu não vou verificar por questão de não ficar longo demais o vídeo, mas ele satisfaz, né, todas essas 10 condições, onde a soma é a soma convencional e a multiplicação por escalar também é a multiplicação por escalar convencional. Por outro lado, o conjunto V de todas as ternas de números reais x, y, z com as operações. Aqui, se a gente observar, a operação de soma é a operação convencional. Olha, eu somo dois elementos, duas ternas, né? É igual a somo os primeiros elementos, somo os segundos elementos e a soma dos terceiros, né, da terna. Então, se a gente parar para observar, essa operação aqui é a soma usual. No entanto, a multiplicação por escalar definida aqui não é a multiplicação por escalar usual. Por quê? Olha só, aqui o que a gente está fazendo é multiplicar o escalar apenas pelo primeiro elemento, olha só, da terna. Vamos verificar então
que o conjunto V associado às operações de soma e multiplicação por escalar dados não satisfaz todas as 10 condições dadas. Vamos verificar, por exemplo, que ele não satisfaz a condição 8. Na verdade, ele pode satisfazer a grande parte delas. Se ele não satisfazer uma condição, já é suficiente para não ser um espaço vetorial. Bom, a condição 8 diz que α mais beta vezes x tem que ser igual a alfa vezes x mais beta vezes x. Vou reescrever aqui então. Olha. Isso tem que ser verdade para todo alfa e todo beta real e para todo x pertencente a V. No entanto, se a gente pegar x igual ao vetor, vou pegar aqui um vetor qualquer, 1, 1 e 1, e alfa igual a 2, beta igual a 3. Logo, vamos calcular então do lado esquerdo e do lado direito essa igualdade e verificar que não são iguais. Olha só, se eu pegar alfa mais beta, que multiplica x, é igual a 2 mais 3, que multiplica 1, 1, 1. Ou seja, é 5 que multiplica 1, 1, 1. Pela definição de multiplicação por escalar que a gente tem aqui, a gente vai multiplicar apenas o primeiro elemento, né? Ou seja, é igual a 5, 1, 1, 1. Por outro lado, se a gente calcula alfa vezes x e somamos com beta vezes x, beta vezes x, a gente vai ter o seguinte. Primeiro vou fazer essa operação e depois faço essa operação. Alfa vezes x é o mesmo que 2, que multiplica 1, 1, 1. Depois vou somar com 3, né, que é o beta, que multiplica 1, 1, 1. Fazendo essa primeira parte, o resultado é igual a 2, 1, 1, que vamos somar, que é a operação usual, né, com 3, 1, 1. Ou seja, é igual a soma, é a soma usual, 5, 2, 2. Observe que para x, alfa e beta dados, a gente tem que essas operações nos dão resultados distintos. Portanto, a gente tem que V mais e vezes dados não é um espaço vetorial. Vamos ver agora, então, mais alguns exemplos de espaços vetoriais. O conjunto V das ternas ordenadas de números reais x, y, com o terceiro elemento aqui 0, com todas as operações usuais, ou seja, se eu somar x, y, 0 com x, y, 0, basta somar as primeiras ternas e as segundas ternas, e a multiplicação por escalar usual também, olha só, basta aplicar todos os elementos da terna por C. Esse conjunto munido dessas operações é um espaço vetorial. Outro espaço vetorial é o conjunto M2,3 de todas as matrizes 2×3, munidas das operações de soma e multiplicação de escalar de matrizes usuais. Aqui eu peguei o exemplo de matriz 2×3, mas poderia ser 5×5, 7×1, 3×2, tanto faz. Todos eles são espaços vetoriais dados. Mas cada um é um espaço vetorial, né? Claro. Se a gente pegar o conjunto F, AB, o conjunto de todas as funções com valores reais definidos no intervalo fechado AB, a soma f mais g de duas funções em FAB é dada por f mais g de x igual a f de x mais g de x para todo x no intervalo AB. E se eu pegar uma função nesse conjunto e alfa número real, o produto, né, de alfa por f é definida por alfa f de x igual a alfa vezes f de x. Bom, esse conjunto FAB munido dessas operações é um espaço vetorial também. Observem que nesse caso os vetores são funções, pessoal. Olha só que interessante. Bom, mais um exemplo aqui então é o conjunto, né, PN,
de todos os polinômios de grau menor ou igual a m, juntamente com o polinômio nulo, uma vez que o polinômio nulo não tem grau, né? Unidas as operações de soma e multiplicação por escalar de polinômios que a gente está acostumado, também é um espaço vetorial. Então, o polinômio pode ser visto também como um vetor, né? Um vetor de Pn. Bom, vamos verificar então se o conjunto V de todos os números reais munido da operação U mais C igual a U menos V, aqui é V, pessoal, só para corrigir, né? U mais V igual a U menos V, ou seja, a soma aqui é definido como a subtração comum. E a multiplicação por escalar é a multiplicação comum. Esse V é um espaço vetorial? Vamos verificar aqui então. Olha. Vamos lembrar então que para a gente U mais V é igual a U menos V. Vamos verificar então a primeira condição. Se a gente lembrar lá da primeira condição, basta verificar se ele é fechado para a soma. E observe o seguinte, olha. Nesse caso, se U é um número real e V é um número real, então U mais V, que é igual a U menos V nesse caso, também vai ser um número real. Então, se cada um deles é um número real, essa soma também é um número real para todo, né, U e V real. Então, a primeira condição, ok. A segunda condição está associada à multiplicação e diz o seguinte, olha, se eu multiplicar um número real por um vetor x, ou v, como eu chamei lá, vai continuar sendo um número real? Vai, não vai? Se eu multiplico c por um vetor u, continua sendo um número real, porque o nosso u aqui está em R. Só lembrando aqui, né, que o nosso v é o próprio números reais, o conjunto dos números reais. Então, também pertence em R. Para todo, né, o pertencente a R e também, né, para todo escalar alfa, ou seja, para todo alfa também em R. Então, segunda condição também, ok. A terceira condição, se vocês olharem lá, olha, está associado à comutatividade. Opa! Se eu somar U com V, vai ser igual a V com U para todo U e para todo V? Vamos pensar, pessoal. Vamos pensar casos específicos, né? Então, olha só. Tome U igual a 2, que pertence a V, que é igual a R, né? E V igual a 3, que também pertence a R. Vamos lembrar aqui, só para ficar claro, vou chamar aqui de V, né? Para não ficar parecendo que é o escalar. Se eu calcular aqui U somado com V, vamos lembrar que U somado com V é o mesmo que U menos V, né? A subtração comum, ou seja, 2 menos 3, que é igual a menos 1. Por outro lado, a gente tem que V somado com U é igual a quem? A V menos U, ou seja, que é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Opa, esses dois caras são diferentes. Portanto, a gente tem que ver unido, né, das operações dadas. Não é um espaço vetorial. É isso, pessoal. Na verdade, existe um teorema que nos dá alguns resultados mais práticos. Olha, se V é um espaço vetorial, então, se eu multiplico 0 por x, vai ter que dar o vetor nulo. Observe que esse 0 aqui, olha, é um escalar, pertence aos reais. Já esse 0 aqui é um vetor nulo do conjunto V. Além disso, se eu multiplicar qualquer escalar pelo vetor nulo, tem que dar quem? O vetor nulo. Outra coisa, se eu somo dois vetores e eu tenho como resultado, aqui está errado já, né? Desculpem, aqui é o vetor nulo, né? Implica que um é o oposto do outro, ou seja, o y tem que ser igual a menos x. Além disso, se eu multiplico c por x igual a zero, então eu tenho duas possibilidades. Ou o c é o número zero,
C aqui é o real, ou x é o vetor nulo. Como a gente está usando vetor com negrito, né? Aqui é o vetor nulo. E por último, se eu multiplico o escalar menos 1 por x, o resultado tem que ser o oposto de x para todo x em V. Então, em vez de ficarmos procurando todas aquelas 10 condições, às vezes é mais fácil achar uma condição que nega um conjunto 6 espaço vetorial por esse teorema. Beleza?